Graças a Deus eu cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor. Uma alegria poder chegar também na sua casa. Hoje nós já estamos com o culto presencial, alguns irmãos estão conosco para cooperar neste momento. Que Deus te abençoe e que você abra o seu coração para estarmos meditando na palavra do Senhor. Estamos na 5ª semana da carta de 2 Pedro. Fiquemos em pé, queridos irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, é no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, que nós nos encontramos esta noite na Sua presença. Chegamos na Tua casa com o coração agradecido, com a alma rendida, para louvar, adorar e glorificar o Teu nome. Os Teus filhos que aqui estão, Senhor, que se imbuíram desta vontade, desta coragem, e aqui se chegaram, Senhor meu Deus, para prestar a Ti o culto de louvor e adoração ao Seu nome. Derrama sobre cada um a Tua bênção, a Tua graça, visitando os seus lares, suas famílias, fortalecendo cada um e guardando debaixo de Tuas mãos. Pedimos uma bênção toda especial por cada vida que habita neste mundo, Senhor meu Deus e meu Pai, e alguém que possa se chegar a esta palavra, eles possam ser tocados, Senhor meu Deus, por Ti, e haja uma mudança de vida, porque esta é a Tua vontade e o que opera a Tua palavra através, Senhor, do Teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor meu Deus, uma bênção também pela nossa terra brasileira, pelas autoridades constituídas, Senhor meu Deus, a nível nacional, a nível estadual e também, Senhor meu Deus, a nível municipal. Pedimos uma bênção ao Senhor prefeito, aos senhores vereadores, às secretarias que compõem este governo, em especial a Secretaria da Saúde. Abençoa a senhora secretária, Senhor meu Deus, a todo enfermeiro, a todo médico, a todos que trabalham, Senhor, para fazer um hospital, um centro de saúde, e estar, Senhor meu Deus e meu Pai, com sua rotina, com seu trabalho. Guarda um destes profissionais debaixo de Tuas mãos. Abençoa cada lar, a cada família desta cidade, operando, Senhor meu Deus e meu Pai, em cada vida. Pedimos a Tua bênção e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Abra sua harpa. Vamos louvar o Senhor com toda a alegria do nosso coração. Hoje, culto de ensino. Estamos na 5ª semana da 2ª epístola de Pedro. 110 da nossa harpa cristã. Você que está aí também pode louvar o Senhor conosco. Cante com alegria. Chame a família agora para estar junto, não é? Para prestarmos a Deus o culto de louvor e adoração ao Seu nome. Neste tempo a gente não pode perder o contato com Jesus. O contato com Jesus, Ele é o principal. É Ele que nos vai dar força para continuarmos a batalha do dia a dia. 110. Cantemos com alegria. Ó, clama na tribulação, Jesus, Jesus, de todo o teu coração, Jesus, Jesus, por certo te socorrerá. Jesus, Jesus, e gozo e paz te dará. Jesus, Jesus, Tu queres um bom Salvador. Jesus, Jesus, que ama o vil pecador. Jesus, Jesus, e quem tem poder para salvar. Jesus, Jesus, e para o céu te levar. Jesus, Jesus, há um que te pode curar. Jesus, Jesus, e da corrupção te guardar. Jesus, Jesus, só um nome dá salvação. Jesus, Jesus, o gozo, a paz, o perdão. Jesus, Jesus, aceita no teu
coração. Jesus, Jesus, assim tu verás salvação. Jesus, Jesus, abraça com terno amor. Jesus, Jesus, que chora por ti, pecador. Jesus, Jesus. Aleluia, não há nome mais doce do que o nome de Jesus. Receba a visita dele esta noite, aonde você estiver. Aleluia, Jesus é aquele que se faz presente, é a promessa da sua palavra: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. 107, irmãos, aleluia, cantemos ao Senhor com alegria. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades em me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, é para esquentar o frio, porque está meio frio hoje, amém? Vem cá, irmão Wellington, deixa eu apresentar aqui. Irmão Wellington vai trabalhar com o meu amigo oculto, ele vai fazer as leituras, não é? Dos versículos bíblicos para este estudo, amém? Deus abençoe, irmão Wellington, muito obrigado. Vamos aí, convido os irmãos a colocar-se em pé mais uma vez, vamos abrir as nossas Bíblias. Carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda
a sua destruição. Maravilhoso Deus, pedimos a tua bênção nesta noite e que o teu Santo Espírito possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para absorvermos a tua palavra. Senhor meu Deus, que nesse momento toda a nossa atenção possa estar voltada a Ti, para que possamos, Senhor, com toda diligência, guardar a palavra no coração, porque são tempos tenebrosos, e a Tua palavra é luz para o caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, que clareia todos os buracos da vida, todos os percalços do caminho, e que nos ajuda a atravessar esta noite escura. Abençoa os Teus filhos que cá estão presentes, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que eles possam receber esta palavra no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode utilizar seu assento. Queridos irmãos, nós estamos meditando na carta de 2 Pedro, depois de 17 semanas na primeira epístola. Esta é a 5ª semana que estamos nesta epístola. No capítulo 1 nós já descobrimos quem é o escritor desta carta. Temos esta carta como uma carta de Pedro. Há muito se divagou acerca se esta carta era mesmo pedrina. Principalmente os pais da igreja não aceitaram esta carta como autêntica de Pedro. Mas quando você vai lendo cada versículo, você vai sentindo a presença do apóstolo em cada palavra. Na primeira carta, ele teve o auxílio de Silvano, o mesmo Silas, mas na segunda carta, já não é Silas que escreve, porque as palavras não têm o mesmo estilo das que colocaram Silas na sua primeira carta. Então é uma carta de Pedro. E ele destina quem? Na sua primeira carta, aos peregrinos. Na sua segunda carta, aqueles que obtiveram uma fé igualmente preciosa. Quer dizer que Pedro está agora ampliando a sua visão. Ele não está mais só falando para os peregrinos. Estes peregrinos levaram a palavra e alcançou outros corações, e esta família cresceu. Agora, estes que ouviram a palavra dos peregrinos são aqueles que obtiveram uma fé igualmente. Observe a palavra igualmente no versículo 1, porque Pedro diz: a mesma fé que eu recebi quando estive com Jesus é a mesma fé que cada um de vocês receberam. Esta foi a primeira semana. Na segunda semana nós falamos sobre virtude. A fonte da virtude é Deus. Deus é uma fonte de virtude pura e santa. E esta virtude o que é? É aquele bem maior de nós, que opera nesse tempo. Saiba, quando nós olhamos para o segmento evangélico cristão, nós temos que saber que somos o exemplo para a sociedade. Talvez nós critiquemos hoje dizendo assim: olha, os mercados estão abarrotados, as casas lotéricas estão abarrotadas, os bancos, as filas estão grandes, mas eles não são exemplo para a sociedade. Exemplo para a sociedade está aqui, a igreja. A igreja é que é exemplo para a sociedade. O que disse Jesus lá no capítulo 5 de Mateus: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então aqui, se existe um lugar onde nós temos que tomar o maior cuidado, é no nosso segmento. Então isto é virtude. Na terceira semana nós falamos sobre a virtude da lembrança. Pedro está dizendo: eu lembrei de Jesus, vocês se lembram de mim e daqueles que te pregaram a palavra do Senhor. Há 40 anos atrás, um evangelista por nome Manuel Moreira me pregou o evangelho. Eu tinha 17 para 18 anos e recebi a Cristo. Eu trago ainda a sua imagem no meu coração. Ele já está na glória com Jesus, mas aquela palavra ainda cultivo como viva dentro de mim. Simples, porque Jesus é simples. Na semana passada, que foi a 4ª semana, nós falamos sobre a virtude da percepção. Perceber quando, meus irmãos, as coisas não vão bem, quando as coisas estão se desencaminhando, e tudo, saiba, vai dando sinais. É como o corpo humano. Quando o corpo humano começa a ter uma reação diferente daquilo costumeira, são sinais que alguma coisa está acontecendo no nosso corpo. Existem sinais até no cabelo.
o cabelo fica opaco, começa a cair. Aqueles que têm, não é, as unhas embranquiçadas, problema, não é, das questões sanguíneas, ou triglicerídeos, tudo isto são sintomas, e esta percepção a igreja precisa ter, perceber as coisas, e Pedro vai construindo a sua carta, e nesta percepção, quando ele salta para este capítulo, sabendo que a primeira carta que foi escrita, não tinha capítulo, não tinha versículo, era uma carta corrida, mas quando chegou lá nos dias dos maçoretas, 400, 500 anos depois de Cristo, quando esta escritura começou a receber suas pontuações, se dividiu em capítulos, em versículos, em capítulos até no ano de 1600, com a leitura diária, é que foram feitas suas as suas questões de capitalização, tanto nos textos bíblicos, e agora, neste momento, Pedro está dizendo, esta percepção vai você fazer tomar uma posição contra os falsos mestres. Hoje nós iremos falar sobre identificando os falsos mestres. Identificando os falsos mestres. Em todo tempo, o povo de Deus sempre teve falsos mestres. Vamos fazer leitura? Irmão Wellington, por gentileza, Jeremias, capítulo 23, versículos 31 e 32. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua língua e dizem, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirás, vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. Então, desde os tempos antigos, sempre no meio do povo de Deus teve falsos mestres. O que identifica um falso mestre? Primeiro, uma mensagem de ilusão. Uma mensagem que não está baseada nas Escrituras, mas se retira das Escrituras e produz na sensibilidade humana uma ilusão. Algo que está acima daquilo que é. Lembre-se que nos dias de Jeremias era um martelo de Deus que esmiuça a penha. E Jeremias dizia palavras fortes ao povo, e havia os outros profetas que amenizavam a mensagem, iludindo o povo, mas as mensagens de Jeremias foram seladas pelo Senhor. Então, em todo o tempo do povo de Deus, sempre existiu falsos mestres. E nos dias de Jeremias, mensagens de ilusão. Saiba, o Evangelho não produz ilusão a ninguém. Ela é a verdade. Ela é a luz. Nos dias de Jesus também nos falou acerca dos falsos mestres. Por gentileza, irmão Wellington, Mateus capítulo 7, versículo 15, depois 24, versículo 11. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. 24, 11. Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então observe que Jesus está falando acerca do fim dos tempos. Já nos tempos antigos, no meio do povo de Deus, falsos profetas. Qual é a mensagem? Uma mensagem de ilusão. Nos dias de Jesus, Jesus diz assim: olha, serão eles lobos vestidos de ovelha. E diz que nos fins dos tempos, a sua mensagem vai desviar a muitos.
Então observe que em todo tempo houve falsos mestres. E nos dias de Pedro, Pedro olha para aqueles que obtiveram uma fé igualmente preciosa, e ele está agora exortando aqueles irmãos, e está edificando a construção desta mensagem. Primeiro, a virtude. A virtude tem a sua fonte, é Deus. A virtude me faz lembrar de que água eu bebi, quem me pregou a palavra? A sã doutrina, a verdade da palavra de Deus. A virtude me faz perceber aquilo que é daquilo que não é, e esta percepção vai fazer com que eu perceba no meio do rebanho. Ele está no meio do rebanho, ele está no meio da igreja, ele está no meio do povo de Deus, ele é um lobo vestido de ovelha, e Pedro então vai dar as características, para nós identificarmos como é o falso mestre. No capítulo 2, versículo 1, diz assim: assim como no meio do povo. Então está no meio. Porque lá no mundo não precisa, se distinguir. É aqui. E saiba que o grande sinal da volta de Jesus, para nós, é aqui. Quando o amor de muitos se esfriarem. E por que o amor de muitos está se esfriando? Porque falta a palavra do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus alimenta a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então nós precisamos ter a palavra de Deus, e Pedro vai dizer assim: está no meio de vós, surgirão falsos profetas, assim haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente. Ele está identificando, está no meio, está disfarçado, a sua mensagem é dissimulada, uma mensagem encoberta, uma mensagem disfarçada. Saiba que hoje isso está acontecendo. Eu não sou contra a parapsicologia, a psicologia, a pedagogia educacional, nada disso. Eu sou a favor de que todo ser cresça na educação, cresça no conhecimento, mas saiba fazer o divisor, o que serve para isto e o que serve para aquilo. E hoje em dia, o que mais tem nos púlpitos são mensagens psicológicas, são mensagens de autoajudas, são mensagens que querem aceitar de qualquer maneira, não precisam os rudimentos do Evangelho. Qual é o rudimento do Evangelho? Arrependei-vos, abandone, passe pela cruz. Todos nós temos que crer, arrepender e nascer de novo. Esses são os rudimentos da mensagem do Evangelho. E estes homens são dissimuladores, mensagens disfarçadas. Não, fique como você quiser. No céu não vai entrar como quiser. No céu precisa ser lavado no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Precisa ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Pedro está dizendo: aqueles que receberam uma fé igualmente preciosa, a virtude não é da lembrança, da percepção. Percebam que estes falsos mestres estão no meio de vocês, vestidos como ovelha, mas a sua mensagem é encoberta, é disfarçada, e ele vai dizer qual é o disfarce: são heresias destruidoras, verdades distorcidas, meias verdades. Quando a verdade, meus irmãos, a mentira tão falada se torna verdade. Pedro está então trazendo uma luz àqueles que receberam uma fé igualmente preciosa. Estes falsos mestres dissimulam, pregam heresias, distorcem a verdade continua clara e límpida. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é homem e ele é Deus, e se manifestou entre nós. Porque a terceira coisa desta identificação do falso mestre é: renegam ao Senhor, negam a sua soberania. E aqui é um mistério, porque quando você vai falar de soberania do Senhor, você vai falar de sua divindade. Mas ele deixou a sua glória e vestiu-se de homem.
esvaziou-se de si mesmo e tomou o corpo de homem, nasceu, teve identidade, teve filiação humana, como não? Mas eles queriam colocar em jogo justamente este crer, que Jesus não era tudo isto, e até hoje não tem gente assim? Tem gente por aí que diz assim, que se não sai no nome de Jesus, sai no nome dele. Aqui não, aqui só sai no nome de Jesus. É no nome de Jesus e acabou. Ninguém tem poder em si mesmo, neste mundo, se não for por Jesus. Até no quesito da salvação, quando Pedro questionou, dizendo, quem será salvo? Para o homem é impossível, mas tudo é possível para Deus. A nossa vida tem que estar em Jesus. Jesus é a nossa rocha. Jesus é o nosso tudo. Tudo que pedires em meu nome, em meu nome, em meu nome, oh aleluia, o crente tem autoridade recebida de Jesus. Outra coisa que ele vai dizer no versículo 2, identificando os falsos mestres e seus seguidores. Observe, e muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa dele será infamado o caminho da verdade. Práticas libertinas. Queridos irmãos, aqui vai uma palavrinha. A igreja não é assistência social. A igreja primeiro tem que cuidar do espiritual. Porque todo o processo que o homem passa de maldição veio por causa do pecado. O pecado produziu distorções do ser humano de todos os lados. Na saúde física, na saúde financeira, na saúde sentimental, em todos os quesitos, na saúde da família. O pecado abarca uma situação tão grande e faz com que este ser comece a sofrer. Aí ele chega aqui, e cesta básica não pode ser a nossa solução. Primeiro temos que tratar o pecado. E pecado como se trata? Arrependendo, deixando e vencendo cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, vencendo com Jesus. Então seus seguidores, práticas libertinas. E a libertinagem aí, eu poderia aqui dar trocentas amostras para os senhores, de como são estas práticas sensuais, no culto, um culto mal apresentado. Porque culto, a gente pensa muito nessa questão do culto e a gente gosta de aquilatar. O culto hoje foi maravilhoso. Se você prestou o seu culto com toda diligência, como diz em capítulo 12 de Romanos, não é? E ali está como se apresenta. O culto tem que ser vivo, santo e agradável. Se você apresentou, quem vai aquilatar esse culto não é o pastor, é Deus. É Deus que vai dizer, hoje João Carlos me prestou um culto número 8. Mas o irmão Wellington apresentou um culto 10. Por quê? Porque ele veio quebrantado, porque ele veio solícito, porque ele veio buscar ao Senhor. Aleluia, quantas vezes eu não entrei na presença do Senhor quebrado pela vida, quebrado pelo processo da vida, e naquele dia tão quebrado, parecia que nem meu culto era o culto da satisfação, nem eu, não é, olhava para mim mesmo como um grande adorador, ou como um verdadeiro adorador, mas eu chegava nele quebrado, e ia aos seus pés, porque nos pés de Jesus sempre existe, aleluia, um resultado bom para a nossa vida. Preste a Deus um culto vivo, santo e agradável a Deus, um culto completo, com todo o entendimento, com toda a alma, com todo o coração, com toda a alegria, aleluia. Quem sabe você entrou aí por estas portas, ou quem sabe você que está aí me vendo, nesta situação tão terrível, como? Vá na presença dEle, é na presença dEle que a
gente encontra a solução. Não foi assim com a pecadora que entrou na casa do fariseu e Jesus estava com os pés para trás, não é? O fariseu não havia lhe beijado, o fariseu não havia lhe lavado as mãos e os pés, mas aquela pecadora prestou a verdadeira adoração. Outra verdadeira adoração são dos dois que sobem para a oração. Um dizia: Senhor, eu não sou como esse daí, mas o publicano dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, preste a Deus o culto vivo. Chegue nele, quebrantado. E como diz o salmista, um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Porque Deus tem resposta. Outra coisa que os falsos mestres e seus seguidores, depois das práticas libertinas, inflamando o caminho da verdade. E aqui nós vamos ter uma visão de Balaão, não é? Que queria lançar tropeço aos filhos de Israel. E não é sendo comprado suas profecias, mas toda vez que ele se levantava para profetizar, ele não conseguia amaldiçoar, porque ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ninguém pode, aleluia, contra a igreja que está firmada em Jesus, nem as portas do inferno prevalecerão contra elas. Os homens têm as suas denominações e podem tê-las todas, mas Jesus é o dono da igreja, Ele é o pastor que conduz as igrejas. Eu e você que somos a igreja, temos um pastor que Hebreus diz, o sumo pastor das ovelhas. Identificamos, não é, a sua mensagem, identificamos os seus seguidores, e agora vamos identificar o propósito do falso mestre. Você acha que o falso mestre está batendo à toa? Está pregando disfarçadamente à toa? Está produzindo ilusão à toa? Não, senhores. O versículo 3 do capítulo 2 de 2 Pedro diz qual é o propósito. Também movidos por avareza. O que é avareza? Apego ao dinheiro. Não que no aspecto denominacional nós não precisamos do recurso financeiro, porque tudo isso que foi feito, e para isso se chegar até você, é necessário recurso financeiro. Mas saiba que não é esse o propósito nosso. O nosso propósito é Cristo. Isto vem em segundo lugar, ou terceiro lugar, porque primeiro é Deus. Primeiro é adorar a Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, os falsos mestres que pregam mensagem dissimuladora, falsificada, que ludibriam o povo, eles querem recursos financeiros. Hoje em dia, muitos falsos mestres podem estar cheios de dinheiro, mas ninguém tem o remédio para o vírus. Deus deu uma cambalhota nos homens, para dizer assim: ei, desperte você aí, não adianta o teu apartamento, o teu triplex, sua suíte, não adianta a sua mansão, não que tudo isso o homem não possa ter, mas às vezes a gente se apega tanto a estas coisas, que esquecemos de Deus. Aí Deus faz assim, ó, e manda um vírus invisível, que ninguém vê, uma coisa imperceptível, que ninguém sabe nem como pega, como deixa de pegar. Nós temos algumas ideias: isolamento, máscara, não se abraça, não se beija. Hoje os crentes estão dando cotovelada. Nós que sempre pegamos contra a cotovelada, hoje temos que ser a favor da cotovelada, porque a maneira de nós nos cumprimentarmos, dando aquela cotoveladazinha, hoje vamos colocar o nome nela, cotovelada santa. Então Pedro, depois que ele prega sobre a virtude, e ele vai dizer que esta virtude vai nos fazer perceber e identificar o falso mestre.
O falso mestre está no nosso meio, disfarçado. Como é a sua mensagem? A sua mensagem é de ilusão, não produz vida. Como são os seus seguidores? Libertinos. E qual é o propósito de tudo isso? Avareza. 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 Outra coisa que a avareza fará, não é? No versículo 2 diz assim, 3: movidos por avareza, farão comércio de vós, irmãos. Será que um líder tem o poder de manipular? Nós já vimos isso na história, não é? Aquele norte-americano que veio aqui depois com um tal de um remédio, matou todo mundo. Nós vemos pessoas levarem pessoas à morte, mas o Evangelho é vida, o Evangelho é transformador. Não existe nada mais poderoso do que o Evangelho. Não existe nenhuma ciência que se possa aprender, nem no banco da mais alta universidade desta terra, nem as norte-americanas, nem as inglesas, nem as mais antigas, como Salamanca na Espanha, possa produzir uma ciência como tem as Escrituras, porque Jesus é um mestre por excelência. E ele vai ensinando os seus discípulos que se tornam apóstolos, e seus apóstolos agora querem vacinar aqueles que receberam uma fé igualmente preciosa. Primeiro, saiba que vocês são virtuosos. Segundo, a virtude vai produzir em vocês um escudo, um isolamento e uma percepção de quem são os falsos mestres. Hoje nós identificamos. Na próxima semana vamos ver a sentença que Deus vai dar para os falsos mestres. Amém? Que Deus te abençoe. Convido os irmãos a colocarmos em pé. Vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no precioso nome do teu Filho amado Jesus, nós queremos te agradecer por este momento tão bom que temos passado na tua casa. Louvamos e adoramos o teu nome, que esta palavra faça efeito na vida daqueles que ouvem e que possam guardar, e guardando o Senhor possam viver, e vivendo o Senhor possam produzir para si e para o próximo coisas boas e eternas. No nome de Jesus te pedimos, amém.